A maioria das pessoas passa a vida inteira sem saber que esses lugares existem. Outras até veem imagens, mas não entendem o que realmente estão olhando. Porque aqui, a natureza não é apenas bela. Ela ensina, testa, provoca e transforma. Hoje você vai viajar por destinos secretos onde civilizações antigas dialogavam com o planeta como se ele fosse um templo sagrado. Lugares mágicos que despertam uma sensação de eternidade e fazem a gente repensar quem somos e para onde estamos indo. Você está no Além do Mapa? Curta o vídeo, inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e venha descobrir por que o espetáculo da Terra ainda guarda muito mais do que imaginamos. Teyuna, Cidade Perdida, Colômbia. Há lugares no mundo que parecem ter sido esquecidos de propósito, como se a própria natureza soberana tivesse decidido protegê-los do excesso de olhares curiosos. Teyuna, no coração da Serra Nevada de Santa Marta, surge assim. Um destino secreto, além do mapa, envolto por florestas densas, névoa constante e uma atmosfera mística quase palpável. Ali, o espetáculo da Terra se revela em silêncio, com cenários de fantasia moldados por montanhas perdidas e trilhas que serpenteiam entre rios cristalinos. Não é apenas uma viagem, é uma travessia física, emocional e espiritual. Poucos visitantes percebem logo de início, mas a beleza surreal desse lugar não se mostra de uma vez. Ela exige tempo, respeito e entrega. Os antigos Tairona ergueram Teyuna como um verdadeiro templo vivo, onde natureza como templo sagrado e civilizações antigas coexistiam em absoluto equilíbrio. Cada terraço de pedra, coberto hoje por musgos e raízes, carrega uma sensação de eternidade difícil de explicar em palavras. O clima úmido, a fauna discreta que observa à distância, o som constante da água escorrendo pelas encostas. Tudo conspira para criar um encanto natural que foge da lógica moderna. Aqui, aventuras e viagens ganham outro significado. Caminhar por Teyuna é sentir que o tempo desacelera, quase como se o mundo exterior deixasse de existir. Mas existe algo estranho nesse lugar. Algo que faz o visitante questionar se está apenas observando ruínas ou sendo observado por elas. Quem vive nas comunidades indígenas da região ainda trata Teyuna com profundo respeito, como um espaço sagrado onde passado, presente e futuro se encontram. Eles falam pouco, mas quando falam, ensinam muito. Sobre renúncia, sacrifício, harmonia e o preço de se afastar da natureza soberana. Em meio a paisagens de outro mundo, o viajante começa a entender que nem todo conhecimento precisa ser escrito e que alguns segredos ancestrais só se revelam a quem caminha com humildade. E talvez seja justamente essa a maior lição de Teyuna. Uma lição que prepara o espírito para o próximo destino escondido, ainda mais inacreditável, que surge logo adiante na jornada. Cuelap, Peru erguida no alto de uma montanha envolta por nuvens e ventos frios. Cuelap, no norte do Peru, parece desafiar a própria gravidade. Vista de longe, a fortaleza surge como um mirante de pedra suspenso entre o céu e a floresta amazônica. Um verdadeiro cenário de fantasia escondido além do mapa. A beleza surreal do lugar não vem só da imponência das muralhas, mas do contraste quase poético entre a pedra milenar e o verde intenso que a circunda. É o tipo de paisagem que faz o viajante parar, respirar fundo e se perguntar: como algo assim pôde permanecer esquecido por tanto tempo? Cuelap foi construída pelo povo Chachapoya, conhecidos como os Guerreiros das Nuvens, uma civilização antiga que aprendeu a viver em perfeita harmonia com um ambiente hostil e imprevisível. O clima ali é úmido, a neblina surge sem aviso e a vegetação insiste em reconquistar cada espaço. E ainda assim, a fortaleza resiste silenciosa, transmitindo uma forte sensação de eternidade.
As casas circulares, os corredores estreitos e as muralhas colossais contam histórias de um povo que entendia a natureza soberana não como inimiga, mas como aliada. Poucos visitantes percebem, mas caminhar por Quelap é como atravessar um portal para um tempo onde sobrevivência, espiritualidade e engenhosidade eram uma coisa só. Os moradores das regiões próximas ainda carregam no cotidiano ecos dessa herança ancestral, seja no modo de cultivar a terra, seja na relação respeitosa com a montanha. Há algo de profundamente humano e ao mesmo tempo místico em perceber que ali a natureza como templo sagrado nunca deixou de ser levada a sério. Aventuras e viagens ganham outro peso quando o silêncio fala mais alto que qualquer explicação lógica. E quando se deixa Quelap para trás, fica a estranha sensação de que aquele lugar ainda guarda segredos não revelados. Talvez um prenúncio do próximo destino inacreditável que a jornada reserva. Morei, Peru. Em meio aos Andes peruanos, onde o vento sopra frio e o céu parece mais próximo da terra, Morai surge como uma visão quase irreal. À primeira vista, suas enormes plataformas circulares lembram um anfiteatro esculpido pela própria natureza. Um verdadeiro espetáculo da terra que mistura engenharia ancestral e beleza surreal. Ali, o relevo forma cenários de fantasia que desafiam a lógica moderna, como se alguém tivesse desenhado a paisagem com precisão matemática e sensibilidade espiritual. Poucos lugares transmitem tão bem a sensação de estar além do mapa, em um espaço onde ciência e misticismo caminham lado a lado. Os Incas não viam Morai apenas como um local de cultivo, mas como um laboratório vivo, onde a natureza soberana era observada, respeitada e compreendida em profundidade. Cada nível cria um microclima distinto, alterando temperatura, umidade e incidência solar, algo que até hoje surpreende especialistas. A vegetação muda sutilmente de um círculo para outro, enquanto aves andinas sobrevoam o local em silêncio, como guardiãs invisíveis. É impossível não sentir uma atmosfera mística ali, como se a Terra estivesse ensinando pacientemente os segredos do equilíbrio. Mas existe algo curioso nesse lugar. Quanto mais se aprende, mais perguntas surgem. As comunidades que vivem nos arredores ainda carregam uma relação íntima com o solo, o clima e os ciclos naturais, herança direta dessas civilizações antigas. Em Morai, viagens e aventuras ganham um tom quase filosófico, pois o visitante percebe que conhecimento profundo nasce da observação atenta, não da pressa. A sensação de eternidade se impõe quando se entende que essas estruturas continuam funcionando séculos depois, sem tecnologia moderna, apenas com sabedoria ancestral. E quando se deixa o vale, fica no ar a impressão de que Morai não é um ponto final, mas um convite silencioso para seguir adiante, rumo a paisagens de outro mundo ainda mais escondidas. Se você está gostando desse conteúdo, então curta o vídeo, inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e venha descobrir mais espetáculos da Terra comigo. Tikal, Guatemala. No coração da selva do Petén, onde o verde parece não ter fim e o ar é denso de vida, Tikal emerge como um sonho antigo que se recusa a desaparecer. As pirâmides despontam acima da copa das árvores como sentinelas do tempo, criando cenários de fantasia que misturam sombra, luz e silêncio. A beleza surreal do lugar não se revela de imediato. Ela se constrói passo a passo, entre trilhas úmidas, sons de macacos e o canto distante de aves. É o tipo de paisagem que faz qualquer viajante sentir que cruzou uma fronteira invisível, entrando em um mundo além do mapa. Tikal foi um dos maiores centros das civilizações antigas maias, um espaço onde ciência, espiritualidade e poder
caminhavam juntos. O clima quente e úmido, a vegetação exuberante e a fauna selvagem, jaguares discretos, tucanos coloridos, insetos onipresentes, transformam o local em um espetáculo da terra em constante movimento. Cada templo alinhado com o sol e as estrelas reforça a sensação de eternidade, como se o céu ainda dialogasse com a pedra. Mas existe algo inquietante nesse lugar. Como uma cidade tão avançada pode ser engolida pela selva sem deixar respostas claras? As comunidades da região ainda convivem com esse legado de forma natural, respeitando a floresta como natureza soberana e fonte de vida. Em Tikal, aventuras e viagens se transformam em encontros íntimos com o passado, onde a natureza como templo sagrado não é metáfora, é prática diária. O silêncio entre as estruturas fala mais alto do que qualquer explicação histórica, convidando o visitante a ouvir com atenção. E quando o sol começa a baixar atrás das pirâmides, surge a nítida sensação de que a jornada está apenas se aprofundando. Porque há lugares ainda mais escondidos, esperando logo adiante. Derinkuyu, Turquia. Sobe a superfície árida da Anatólia, onde o vento sopra poeira e o sol castiga a paisagem, Derinkuyu se esconde como um segredo bem guardado da humanidade. À primeira vista, nada denuncia o que existe abaixo dos pés, mas basta descer alguns degraus para entrar em um mundo subterrâneo que parece ter saído de cenários de fantasia. Corredores estreitos, câmaras silenciosas e portas circulares de pedra criam paisagens de outro mundo, envoltas por uma atmosfera mística que faz o visitante prender a respiração. É um desses lugares mágicos que só revelam sua grandeza quando se aceita ir além do mapa visível. Derinkuyu foi escavada por civilizações antigas que aprenderam a dialogar com a natureza soberana de uma forma nada óbvia. Em vez de enfrentá-la, esconderam-se dentro dela. O clima seco da região contrastava com a vida subterrânea organizada, onde havia espaços para moradia, armazenamento de alimentos, criação de animais e até práticas religiosas. A engenharia impressiona até hoje, com sistemas de ventilação que atravessam dezenas de metros de profundidade, criando uma sensação de eternidade e engenhosidade difícil de ignorar. Mas existe algo inquietante nesse lugar. Imaginar milhares de pessoas vivendo ali em silêncio, esperando o perigo passar, desperta perguntas que não têm respostas simples. Para os povos da Capadócia, esse mundo subterrâneo representa mais do que refúgio. É símbolo de adaptação, resistência e renúncia. Em Derinkuyu, aventuras e viagens ganham um tom introspectivo, quase filosófico, onde a natureza como templo sagrado se manifesta no interior da própria terra. O detalhe mais inesperado vem agora. Quanto mais fundo se vai, mais claro fica que o medo também pode ser um poderoso arquiteto. E talvez seja essa lição silenciosa que prepara o espírito para o próximo destino. Um lugar onde o mistério não está abaixo do solo, mas escondido entre árvores retorcidas e sombras inquietantes. Floresta de Hoia-Baciu, Romênia. Nas colinas próximas a Cluj-Napoca, onde a neblina costuma se arrastar pelo chão como um véu vivo, a floresta de Hoia-Baciu se impõe como um dos lugares mais intrigantes da Europa. À primeira vista, é apenas uma floresta densa, mas basta avançar alguns metros para sentir que algo foge ao comum. Árvores retorcidas, clareiras silenciosas e uma atmosfera mística constante criam cenários de fantasia que parecem deslocados da realidade. A beleza surreal aqui não conforta. Ela provoca, convida o visitante a atravessar um limite invisível, além do mapa conhecido. O clima é temperado, mas a sensação térmica muda de forma estranha, como se o ar carregasse uma energia antiga. A vegetação cresce de maneira irregular e a fauna parece observar à distância, sempre em silêncio. Ao longo dos anos,
Moradores e pesquisadores relataram falhas em equipamentos, sensações de desorientação e um desconforto difícil de explicar, reforçando a fama do local como um espaço onde a natureza soberana dita suas próprias regras. Mas existe algo curioso nesse lugar. Quanto mais se tenta entender racionalmente, mais a lógica parece escorregar pelos dedos. Para as comunidades locais, a floresta é um território de respeito e cautela, raramente frequentado sem motivo. Em Oia Baciu, aventuras e viagens ganham um tom psicológico, quase introspectivo, onde a natureza, como templo sagrado, assume uma face menos acolhedora e mais desafiadora. A sensação de eternidade surge não pelo tempo histórico, mas pela impressão de que ali o presente se dilata, fica mais lento. E ao sair da floresta, muitos sentem que algo ficou para trás. Talvez um medo antigo, talvez uma pergunta sem resposta, preparando o terreno para o próximo destino, onde o mistério emerge não da sombra, mas do fundo do oceano. Estruturas submersas de Yonaguni, Japão. Nas águas cristalinas ao sul do Japão, onde correntes marinhas esculpem o fundo do oceano há milênios, as estruturas submersas de Yonaguni surgem como um dos cenários mais enigmáticos do planeta. Degraus perfeitamente angulados, plataformas largas e paredes retas formam paisagens de outro mundo que parecem desafiar a lógica natural. É uma beleza surreal que se revela apenas a quem se aventura além do mapa visível, mergulhando em silêncio absoluto, cercado por um azul profundo e hipnotizante. Poucos lugares despertam tão intensamente a sensação de estar diante de algo que não deveria existir. E ainda assim, está ali. O clima subtropical da região favorece uma vida marinha abundante, com cardumes coloridos, tartarugas e corais que hoje convivem com essas formações intrigantes. Para alguns estudiosos, trata-se de um espetáculo da Terra moldado por processos geológicos. Para outros, vestígios de civilizações antigas que desapareceram antes da história registrada. A dúvida paira no ar, como uma atmosfera mística constante, onde a natureza soberana parece brincar com a necessidade humana de respostas definitivas. Mas existe algo inquietante nesse lugar. Quanto mais se observa, mais difícil se torna separar acaso de intenção. Os habitantes das ilhas próximas convivem com o oceano como quem respeita um mestre antigo, transmitindo histórias e crenças passadas de geração em geração. Em Yonaguni, aventuras e viagens assumem um tom quase meditativo, onde a natureza como templo sagrado se manifesta nas profundezas. A sensação de eternidade se impõe quando se percebe que, independentemente de sua origem, aquelas estruturas permanecerão ali muito depois da nossa passagem. E ao emergir, fica claro que a jornada ainda não terminou. Porque o último destino reserva um encontro com o silêncio, o isolamento e a memória esquecida do tempo. Antes de continuar nossa jornada, não se esqueça de curtir o vídeo e inscrever agora no canal. Assim, podemos continuar viajando para novos destinos. Caverna de Lovelock, Estados Unidos. No deserto árido de Nevada, onde o horizonte parece infinito e o silêncio pesa, a caverna de Lovelock se esconde como um fragmento esquecido da história humana. À primeira vista, a paisagem ao redor é seca e hostil, mas basta adentrar a caverna para perceber que ali existe algo fora do comum. As formações rochosas, a luz filtrada de maneira irregular e o ar mais frio criam cenários de fantasia que contrastam fortemente com o deserto externo. A beleza surreal desse lugar não está na exuberância, mas na estranheza silenciosa que provoca. A caverna de Lovelock foi habitada por povos antigos que aprenderam a sobreviver em um ambiente extremo, adaptando-se à natureza soberana com engenhosidade e resistência.
O clima seco ajudou a preservar artefatos, restos orgânicos e vestígios culturais que atravessaram séculos, criando uma intensa sensação de eternidade. Histórias sobre achados incomuns e interpretações controversas alimentaram lendas locais, misturando ciência, mito e curiosidade popular. Mas existe algo curioso nesse lugar. Quanto mais se investiga, mais ele parece escapar de definições simples. Para as comunidades da região, a caverna representa um ponto de memória profunda, onde a natureza, como templo sagrado, se manifesta de forma crua e direta. Em Lovelock, aventuras e viagens ganham um tom reflexivo, quase íntimo, convidando o visitante a encarar o isolamento, a escassez e a força da adaptação humana. O espetáculo da Terra aqui é discreto, mas poderoso, lembrando que nem todo mistério precisa de grandiosidade para causar impacto. E ao sair da caverna, fica claro que essa jornada não foi apenas geográfica. Ela preparou o terreno para algo maior que vem a seguir. Gamsutl, Rússia. No topo de uma montanha íngreme no Daguestão, onde as nuvens passam quase ao alcance das mãos, Gamsutl se revela como um eco silencioso de outra era. À primeira vista, o vilarejo parece brotar da própria rocha, formando cenários de fantasia em que casas de pedra e penhascos se confundem em uma única estrutura orgânica. A beleza surreal do lugar nasce do contraste entre grandiosidade e abandono, criando uma atmosfera mística que envolve quem se aventura até ali. É um desses destinos secretos que parecem existir fora do tempo, claramente além do mapa turístico comum. Gamsutl foi habitada por séculos por comunidades montanhesas que aprenderam a viver em perfeita adaptação à natureza soberana. O clima rigoroso, com invernos longos e verões curtos, moldou uma arquitetura funcional e resistente, pensada para suportar vento, frio e isolamento. Hoje, a vegetação rasteira e as aves de rapina são as principais testemunhas desse passado, compondo um espetáculo da terra marcado pelo silêncio absoluto. Mas existe algo inquietante nesse lugar. Caminhar por ruas vazias faz surgir a sensação de que a vida apenas se retirou por um instante, não que desapareceu de vez. Os moradores das vilas próximas ainda se referem a Gamsutl com respeito e nostalgia, como um símbolo de resiliência e pertencimento. Em meio a essas paisagens de outro mundo, viagens e aventuras assumem um tom quase melancólico, convidando à reflexão sobre tempo, permanência e desapego. A natureza, como templo sagrado, se manifesta aqui ao retomar lentamente o que foi construído pelo homem, sem pressa, sem violência. E ao deixar Gamsutl para trás, fica a impressão de que esse silêncio prepara o espírito para algo maior. Um convite final para repensar nossa própria relação com o mundo que habitamos. Choquequirao. Pero suspensa entre montanhas abruptas e cânions profundos dos Andes, Choquequirao surge como um segredo bem guardado do planeta. O caminho até lá exige esforço, silêncio e persistência, como se a própria paisagem testasse quem realmente merece atravessá-la. À medida que as trilhas se abrem, revelam-se cenários de fantasia, onde nuvens deslizam pelas encostas e a pedra dialoga com o verde intenso da floresta. A beleza surreal do lugar não é imediata. Ela se constrói passo a passo, reforçando a sensação de estar além do mapa, longe de qualquer pressa moderna. Choquequirao foi um importante centro das civilizações antigas incas, possivelmente ligado a funções cerimoniais, administrativas e estratégicas. O clima varia entre o frio das altitudes e a umidade dos vales, criando ecossistemas diversos, onde aves, insetos e plantas se adaptam com maestria. Terraços agrícolas, templos e praças revelam um domínio impressionante do relevo,
transformando a montanha em um verdadeiro espetáculo da terra. Mas existe algo intrigante nesse lugar. Apesar de sua grandiosidade, apenas uma pequena parte foi escavada, como se o sítio ainda aguardasse o momento certo para contar toda a sua história. As comunidades andinas da região mantêm uma relação profunda com essas montanhas, tratando-as como entidades vivas, expressão máxima da natureza soberana. Em Choquequirau, viagens e aventuras deixam de ser conquista e passam a ser escuta, onde a natureza como templo sagrado se impõe com humildade e força. A sensação de eternidade surge ao perceber que ali o tempo não corre, ele repousa. E quando o visitante inicia o caminho de volta, entende que Choquequirau não foi apenas um destino. Foi uma preparação silenciosa para enxergar o mundo com outros olhos. Depois de atravessar esses cenários de fantasia, uma coisa fica clara. O planeta ainda guarda mais mistérios do que respostas. Lugares escondidos, paisagens de outro mundo e civilizações antigas não existem apenas para serem admirados. Eles existem para nos lembrar de algo essencial. A natureza soberana não precisa da nossa permissão para criar beleza surreal. Somos nós que precisamos reaprender a observá-la com humildade. Cada destino apresentado aqui mostra que a vida pode ser muito maior, mais profunda e mais conectada do que a rotina faz parecer. Talvez o maior erro da modernidade seja acreditar que tudo já foi descoberto, quando, na verdade, o verdadeiro desconhecido começa dentro de cada um de nós. Aventuras e viagens não são apenas deslocamentos no espaço, mas convites silenciosos à transformação. O que mudaria na sua vida se você passasse a enxergar o mundo como um espetáculo da Terra e não apenas como um lugar de passagem? Quantas decisões você tomaria diferente se entendesse que a natureza como templo sagrado ainda está viva, esperando ser respeitada e não dominada? Agora fica a provocação. Qual desses destinos secretos mais tocou você? Foi a sensação de eternidade, o encanto natural, o isolamento, o mistério ou a coragem das civilizações antigas que aprenderam a viver em harmonia com o planeta? Talvez o próximo passo não seja apenas assistir mais um vídeo, mas começar a viver com mais curiosidade, presença e propósito. Porque quem aprende a olhar além do mapa dificilmente volta a enxergar o mundo da mesma forma. Se esse vídeo despertou algo em você, deixe sua curtida agora. Isso ajuda o canal a continuar explorando os cenários mais surreais do planeta. Inscreva-se no canal Além do Mapa, ative o sino das notificações e não perca nenhuma nova jornada. Escreva nos comentários qual desses lugares você mais gostou e qual sonha em conhecer pessoalmente. E claro, continue assistindo, continue aprendendo e continue indo além do mapa.